Olá, minha querida, beleza, pessoal? Ei, vamos juntos, vamos seguir, como diz aquela música lá do Kleber Lucas. Eu vou seguir com fé, oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. E o time como águia vou. Nas alturas sou filho. Isso, vamos como águias, certo? Vamos seguir com fé. Vamos continuar caminhando pelas águas profundas da língua. Profundas não, da língua portuguesa. Beleza? Vem comigo. Eu sou o professor Laércio Silva, o seu professor de língua portuguesa. Grande prazer, viu? Ei, grande satisfação tê-la aqui comigo. O seguinte... eu preciso que você, é importante que você me siga lá, siga-me lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram ali, ó, @professor.laércio.silva, tá? Me siga-me lá no meu Instagram, perfeito? Nós falamos aí sobre as classes gramaticais como no geral. Eu apresentei para você as 10 classes gramaticais. Apresentei ou não apresentei? Isso, apresentei. As 10 classes gramaticais. Agora, a partir de agora, nós vamos aí adentrar, explorar algumas delas, não todas, tá? Algumas delas que são mais relevantes para que mais na frente você domine algumas coisas. A gente não pode pular etapa. Professor, hoje eu vou estudar crase. Meu irmão, minha irmã, não tem como você aprender crase se você não sabe quais são as preposições. Não tem como você aprender crase se você não dominou os pronomes. Não tem como você aprender crase se você não estudou regência verbal nominal. Então, português é isso, alguma coisa liga, então não dá pra gente pular etapa. Não dá não. Não dá não. Certo? Então é o seguinte, a partir de agora nós vamos bater na porta de algumas dessas classes gramaticais, certo? Ou de casa, e aí ela vai abrir essas classes gramaticais, vão abrir a porta e nós temos que entrar em sua casa e vamos explorar, conhecer um pouco algumas características dessas classes gramaticais que você... e eu e todo mundo cantar, ei, você precisa dominar, beleza? E pra gente começar, como a Bíblia diz que no princípio era o verbo, fala o livro de João, certo? João capítulo 1, nunca leu, não vai lê lá na Bíblia, lê lá pra você ler lá, certo? Vamos aí iniciar pelo verbo, até porque no princípio era o verbo. Beleza? Então vamos iniciar pelo verbo, sem mais conversas. O senhor fala demais, vamos parar de falar, vem comigo, vem na tela, vamos de verbo, vem comigo, olha só. Verbo, você já viu que verbo é o seguinte, é a palavra que indica ação, só isso não. Estado, só isso não. Mudança de estado, só isso não. Fenômeno de natureza. Certo? Você viu que nós temos um verbo aqui, ó. O estudante abriu o livro. Tem um verbo aqui, ó. O estudante estava preocupado. Tem outro verbo aqui, ó. O estudante ficou preocupado. Tem outro verbo aqui, ó. Nevou na Bahia. Pensou, rapaz, nevar na Bahia, né? Ó, vê o seguinte. Verbo que indica ação, abriu. Verbo que indica estado, estava. Verbo que indica mudança de estado, ficou, porque ele não estava, mas ele ficou. Verbo que indica fenômeno de natureza, nevou. Professor, tudo bem, professor, você tá aí. Professor, isso aí eu sei. A minha dificuldade, professor, é encontrar o verbo numa frase. Eu tenho essa dificuldade. Não tem não, você tinha, porque a partir de agora não terás mais. O seguinte, vou te dar uma dica. Existem algumas dicas aí para você identificar o verbo. Eu vou te dar a mais importante, a que eu gosto mais, a que eu amo, certo? Lá na Bíblia diz o seguinte, ó o que a Bíblia diz sobre o verbo, que no princípio era o verbo, e o verbo se fez,
e o verbo se fez... Não, o verbo... Olha aí, eu não tô lendo a Bíblia, não é? Mas amanhã sim, pode parafrasear. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo... mais ou menos assim, eu não leio muito bem aqui não, né? O verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, no princípio era o verbo, Deus. Jesus era o verbo se fez carne. Certo? Então perceba que a Bíblia, ela vai dizer que Deus, Jesus era o verbo no princípio. E perceba o seguinte, a mesma Bíblia, a Bíblia Sagrada, certo? Que você precisa ler. Lê lá na Bíblia, lê lá. Seguinte, a Bíblia diz que Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Isso quer dizer que Deus está aqui, onde eu estou. Deus está aí, onde você está. Deus está lá em São Paulo nesse momento. Deus está lá na Bahia, certo? Deus está lá nos Estados Unidos, na casa do pessoal que está... Deus está em todos os lugares. Deus tem esse poder onipresente, certo? Da mesma forma que Deus é onipresente de lugares, eu creio também que Deus, ele é um Deus onipresente na questão do tempo. Deus esteve no passado, Deus está no presente, Deus é o futuro. Ei, posso ouvir um amém? Isso, muito bem, tá muito bem. É o seguinte, eu quero que você pense que o verbo tem esse poder. O verbo tem esse poder. O verbo tem o poder de voltar no passado. O verbo tem o poder de ficar no presente. O verbo tem o poder de ir para o futuro. Então, se você tiver dúvida se a palavra é verbo ou não, faz isso. Se a palavra que você está em dúvida puder ir para o passado, ficar no presente e ir para o futuro, eu vos apresento o verbo. Quer ver? Veja. Vem comigo na tela, na tela. Veja. Na tela. O estudante abriu o livro. Coloca aí, por favor, certo? Se você puder. Coloque para mim a palavra estudante no passado. Coloque. Não vai. Não tem como. Então não é verbo. Coloque para mim, por favor, a palavra livro. Livro. Coloca livro no futuro. Coloque. Não vai. Não dá. Agora veja. Pegue aqui a palavra abriu e coloque no presente. Abro. Ele abre. E no futuro? Ele abrirá. Eu abrirei. Opa! Isso aqui é um verbo. Porque só o verbo tem esse poder. Beleza? Coloque a palavra preocupada no passado. Venha. Deixa eu ver sua cara. Venha. Coloque. Venha. Não vai. Não dá. Não dá não. Agora pegue aqui a palavra estava e coloque estava no presente. Está. Coloque estava no futuro. Estará. Eu vos apresento o verbo. Beleza? O estudante ficou doente. Pega aqui a palavrinha ficou e coloca ficou no presente. Fica. Coloca ficou no futuro. Ficará. Eu vos apresento o verbo. Tá vendo? Aí o verbo. Beleza? Nevou na Bahia. Pega a palavra Bahia e coloque Bahia, meu irmão. Eu morri. Coloque Bahia no passado, venha. Não vai, não dá. Coloque Bahia no futuro. Venha. Não vai, não dá. Agora coloque nevou no presente. Nevará, vai nevar. Isso aqui, meu irmão, é um verbo. Isso aqui é um verbo. Só o verbo tem esse poder, beleza? Ele é poderoso. Ele é poderoso. Coloca ele no passado. Venha. Não dá.
Coloque é no passado, era. Opa! Coloque é no futuro, será. Opa! Ei! Eu vos apresento o verbo. Pronto. Depois dessa dica, se você vier pra cá, professor, eu não consigo achar, não vem não, tá? Não vem não, não vem que não tem, tá? Não vem que não tem, certo? Vamos avançar? Vamos avançar? Vamos. Formas nominais dos verbos. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Existem 3 formas nominais dos verbos. E existem 3 formas em que você vai dizer, essa aqui é a forma nominal do verbo. O verbo pode estar aí na sua forma nominal. E eu quero vos apresentar as 3 formas nominais dos verbos. Perfeito? Então, venha, vá. 3 formas. Quais são, professor? Infinitivo, gerúndio, particípio. Repita comigo, vá. Infinitivo, isso. Gerúndio, isso. Particípio, isso. De trás pra frente. Particípio, isso. Gerúndio, isso. Infinitivo, isso. Beleza? Tá. Então venha, vá. Aí é o seguinte. Infinitivo. Infinitivo são os verbos quando eles não estão conjugados aí, eles terminam em R, né? O infinitivo impessoal, né? Pode ser pessoal também, mas eu vou falar aqui do infinitivo impessoal quando termina em R. Certo? Quer ver? Veja, o verbo cantar, cantar. O verbo comer, comer. O verbo partir, partir. E aí estão os verbos no infinitivo, quando o verbo termina em R. Cantar, comer, partir, sorrir, sair, abraçar, perder, perceber, analisar, né? Sonhar, isso, beleza. E você também tem os verbos no gerúndio. E verbos no gerúndio são aqueles terminados em NDO. NDO, lá na língua inglesa. Eu não sou professor de inglês, mas eu lembro que na língua inglesa, né, o gerúndio, né, que lá é o present continuous, né, meu inglês é excelente, né, meu inglês é excelente. My name is teacher, Laércio, certo? Né? Só sei isso? Não sei só isso não, quer ver? Veja, ai, tá doendo. Ei, depois ajuda mais de inglês aí. Venha, vai. Gerúndio. NDO. Verbos terminados em NDO. Quer ver? Veja. O verbo cantar vira o quê? Cantando. Cantando não, cantando. Cantando. O verbo comer vira o quê? Comendo. O verbo partir vira o quê? Partindo. Sonhando, estudando, trabalhando. O gerúndio. A ideia do gerúndio é algo que está em processo. Certo? Lembra disso, questão do Enem, tá? Gerúndio. É algo que está em processo, em andamento. Né? Alguém. Menino, sai desse banheiro. Eu estou banhando, né? Está em processo. Eu estou mijando, está em processo, né? Eu estou cavalgando, né? Não é não, cavalgando, né? Está em processo, né? Processo, continuidade. Isso é gerúndio, NDO, gerúndio, beleza? E existem os verbos aí no particípio. Verbos no particípio são os verbos terminados em do, né? Da,
né? Ido, ida, né? Ó, pode virar idade também, isso aí, ó, particípio. Cantando, ó, cantar virou cantando, que vai virar cantado. Eu já tinha cantado, né? Ó, cantado. Ó, quando você chegou, eu já tinha comido, ado, ido, tchan, Ó, quando você chegou no aeroporto, meu irmão, eu já tinha partido. A ideia aqui é de conclusão, beleza? A ideia do particípio aqui é de conclusão, tá? Conclusão. Uma ação que já foi concluída. Uma ação que já foi concluída. Enquanto aqui é algo que está em processo, tá? Processo. Algo que está em andamento, né? Andamento. Eu estou ministrando, eu estou explicando, né? Quando ele fala assim, eu estou comendo não. Eu estou andando não. Eu estou fazendo não. Fazendo. Comendo. Venha, vá. Percebeu? Formas nominais dos verbos infinitivo, gerúndio, particípio. Professor, quando é que vai aparecer? Vou pela sua cara e você deve estar se perguntando. Professor, quando é que vai aparecer aí essas formas nominais? Geralmente as formas nominais vão aparecer lá na locução verbal. O que, professor? Lá na locução verbal. O que, professor? Lá na locução verbal. O que, professor? Lá na locução verbal. Aí você pergunta, professor, mas o que é uma locução verbal? Vem, eu vou te mostrar agora. Já que você está perguntando, né? Não, está perguntando, eu vou te mostrar agora. Locução verbal. Vou colocar a tela toda, ó. Eu sei se você gosta de me ver aqui, mas eu vou colocar a tela toda. Ó, locução verbal. Locução verbal. O que é uma locução? Todas as vezes que você ouvir falar de locução, locução é mais de um. 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 Locução é o quê? Mais de um. Locução é mais de um. Locução é o quê? Locução é mais de um. Locução é mais de um. Locução é o quê? Mais de um. Veja. Locução verbal. Um grupo, mais de um. Locução verbal, ó. Um grupo de verbos, mais de um. Que geralmente apresenta apenas um sentido. Um grupo de verbos que geralmente apresenta apenas um sentido. Um grupo de verbos, porque é mais de um, estão juntinhos ali, que apresenta apenas um sentido. É formado por verbo auxiliar e verbo principal, vá. 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 Verbo auxiliar e Ó, seguinte. Já vi em questões, essa informação que eu vou, já vi em questões. Certo? A questão diz o seguinte, ó, que o primeiro verbo é o principal e o que vem depois é o auxiliar. Mentira! Ai, meu Deus, deu uma gripe. Mentira! Ai, deu uma gripe aqui agora, meu Deus, seu espirro, né? Deu uma alergia à informação errada, né? Mentira! Mentira! Ai, meu Deus do céu! Mentira! Olha aí, meu Deus do céu. Olha a informação errada, certo? Mentira! Primeiro vem o verbo auxiliar e depois o principal, e não o principal para depois o auxiliar. Então, se a questão vai dizer assim, ó, essa locução verbal é formada de verbo principal e depois de verbo auxiliar. Mentira, conversa. O primeiro é auxiliar. O último sempre é principal. 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 Principal. O último sempre principal. Beleza?
vem comigo. Grupo de verbos, veja. Vou jogar bola. Olha aqui, ó, vou jogar. Dois verbos ali juntinhos, trabalhando para um único sentido. Aí é o seguinte. Olha pro último verbo, olha aí, vai, olha, nem vou olhar, olha você. Tá vendo aí? Tá vendo? Eu não tô vendo. Esse verbo aí tá em que forma? Isso, nominal, forma nominal. Infinitivo. Certo? Então é o seguinte, tá? Forma infinitiva aí, ó, porque na locução verbal o último verbo sempre vai estar na forma nominal. Ou no gerúndio, ou no particípio, ou no infinitivo. Ei, ou no gerúndio, ou no particípio, ou no infinitivo. Beleza? Então, ó, vou jogar. Chame isso de locução verbal. Locução verbal. Locução verbal. Veja, a dívida deve começar a ser paga. Olha isso aqui. A dívida deve começar a ser paga. Tudo isso é uma locução verbal. Deve começar a ser paga. Perceba que todas essas palavras, elas trabalham juntinhas para passar uma única informação. Isso é uma locução. Única informação, isso é uma locução. Única informação, isso é uma locução. Locução verbal. Locução. Não vacile não, tá? Não vacile não. Beleza? Veja. Ó. Tenho estudado locução verbal, certo? Dois verbos juntinhos, trabalhando para expressar apenas um sentido. Espero que tenha começado. Ei, locução verbal. O carro vinha pilotado por um profissional. Dois verbos juntinhos, auxiliar e principal. Isso é locução verbal. Auxiliar e principal, locução verbal. Auxilia, mas principal, locução verbal. Auxilia, mas principal, locução verbal. Auxilia, mas principal, locução verbal. De lado, ó. Auxilia, mas principal, locução verbal. Auxilia, mas principal, locução verbal. Isso aqui é o quê? É o efeito da câmera, não é que eu tô com careca não, tá? Né? Pegou aí? Pegou? Auxiliar, mas principal, locução verbal. Toma água aqui, pra gente continuar. A minha garrafinha pequena, certo? Tem uma garrafinha pequena que nós chamamos. Não achei uma maior, vai ter que ser essa aqui mesmo, tá? Ó. Auxiliar, locução verbal. Ó, veja, vem comigo, ó. Flexão verbal. Né? Vamos agora falar sobre flexão verbal. Estamos finalizando a aula. Segura aí. O seguinte, o verbo é a classe gramatical que mais sofre flexões. E o verbo é a classe gramatical que mais sofre flexão. O seguinte, enquanto o substantivo flexiona-se em gênero, em número e em grau, em três flexões, o verbo ele vai se flexionar, vai sofrer flexão de tempo, de pessoa, de número, de modo, de cinco. Eu disse 5. Tá aqui, ó. Os verbos sofrem 5 tipos de flexão: flexão de modo, flexão de tempo, flexão de voz, vou colocar a tela toda. Flexão de modo, flexão de tempo, flexão de voz, flexão de pessoa, flexão de número.
flexão de número, flexão de pessoa, flexão de voz, flexão de tempo, flexão de modo. Eu vou preencher isso aqui pra você. Preencher. Primeiro. Quando se fala em número na língua portuguesa, quando se fala em número na língua portuguesa, não vou de 1, 2, 3, 4, 5, não. Eu tô falando de singular e eu estou falando de plural. Tá? Então o verbo pode estar no singular ou o verbo pode estar no plural. Correu, correram. Beleza? Peguei, pegamos. Perfeito? O verbo também pode se flexionar em pessoa. Quando eu falo de pessoa, são 3 as pessoas do discurso. Nós temos a primeira pessoa, nós temos a segunda pessoa e nós temos a terceira pessoa. No caso, eu, tu, ela, ele. Beleza? Primeira, segunda e terceira pessoa, certo? Mas o seguinte, além das pessoas do singular, que aqui são as pessoas do singular, nós temos também as pessoas do plural. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Quais são, meu querido professor? Nós, primeira pessoa do plural, segunda pessoa, vós e terceira pessoa, elas e eles, certo? Aqui são as pessoas do plural, perfeito? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu, tu, ela, nós, vós, elas. Então, pessoas, o verbo se flexiona em número, em pessoa. O verbo também, ele vai se flexionar em voz. Certo? E a voz do verbo, as principais, as vozes verbais, nós vamos ter aqui, ó, a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. São as 3 principais flexões aí das vozes verbais, beleza? Voz ativa, passiva, reflexiva. Existe uma tal de recíproca, mas eu falo pra vocês depois, certo? Quando se fala de tempo, são 3 os tempos verbais, certo? Nós temos aí o presente, eu amo, né? Nós temos o pretérito, que é o mesmo passado, eu amei, certo? Eu amava, o imperfeito. E nós temos o futuro, beleza? Presente, pretérito, futuro, perfeito? E modos verbais. Quando se fala em modos verbais, nós temos o modo indicativo, nós temos o modo subjuntivo e nós temos o modo imperativo. E estão aí a flexão dos verbos, certo? Existem 5 tipos de flexões. O verbo se flexiona em modo, em tempo, em voz, em pessoa, em número, em pessoa, em voz, em tempo, em modo. Para finalizar, eu quero rapidamente falar sobre a variação de modo e a variação de voz, porque eu quero nesta aula responder 2 questões do Enem. Com você, meu amigo, com você, minha amiga, com você, meu querido aluno, né? Tá aí ansioso para responder questões, eu sei disso pela sua cara. Tô vendo aí você ansiosa para responder questões. Seguinte, antes de você sair, não se esqueça de curtir essa aula, tá? De comentar, de compartilhar, beleza? Compartilhe com seu colega. Ei, vem estudar de graça, tá? Venha dominar a língua portuguesa, venha dominar artes, venha dominar história, com os melhores professores do Brasil, né? Do Brasil, certo? Venha, o professor de português que é mais ou menos, mas os outros são excelentes, então venha estudar de forma gratuita aí com os melhores professores do Brasil, quiçá
do mundo, dos planetas, todos os planetas desses, né? Todos os planetas, né? Saturno, Saturno, ninguém. Venha, vá, venha na tela. Ó, o seguinte. Modo. Quando se fala em modo, nós temos o modo indicativo. Ó, modo indicativo. Vou mudar a cor da caneta para você não se perder. Modo indicativo. Modo indicativo. Indicativo. E professor, o que é que o modo indicativo faz? Segura aí. Modo subjuntivo. Subjuntivo. Modo imperativo. Imperativo. O modo indicativo é o modo verbal aí que vai expressar certeza. Certeza, tá? Deixa eu colocar aqui em cima aqui, ó. Certeza, uma ação que aconteceu de fato no passado, uma ação que acontece no presente ou uma ação que vai acontecer. Quer ver? Vou falar assim, ó, eu estudei ontem. Qual é o verbo? Não ouvi isso, eu estudei. Perceba que isso é uma certeza no passado. É uma afirmação, certo? Eu estudei, isso aconteceu. Então esse verbo, ele está no modo indicativo. Beleza? Ó, eu estudo. Isso aqui é uma certeza. Uma certeza. Verbo no indicativo. Modo indicativo. Beleza? Professor, você fala ali. Professor, eu já me alimentei. Indicativo. Professor, peraí que eu vou ali jantar. Indicativo. Professor, eu passarei nessa prova. Indicativo. E isso é modo indicativo. Certeza, tá? Certeza. Aí eu tipo, ó a pergunta que eu vou fazer pra você. Né? Ó aí, você vai falar, professor, mas vou perguntar. Se o modo indicativo expressa certeza, o subjuntivo expressa o quê? Isso. O subjuntivo expressa dúvida, hipótese, possibilidade. É uma possibilidade. Perfeito? Possibilidade, uma hipótese, algo que é duvidoso. Vou colocar dúvida aqui, mas você pode colocar os 3 nomes, tá? Dúvida, tá? Dúvida, uma hipótese, uma possibilidade. Perfeito? Fala assim, ó, professor, talvez eu estude, tá? É uma possibilidade, tá? Não é uma certeza não, tá? Se você tivesse estudado, é possibilidade, certo? Que você passe, que você passe. Que você passe. Não tô afirmando que você vai passar, tá? Isso aqui é uma possibilidade, tá? Que você passe, certo? Que você passe. Espero que você passe. Possibilidade. Perfeito? Então, subjuntivo é uma possibilidade. Perfeito? E aí eu te pergunto, se o indicativo é certeza, o subjuntivo é ó a pergunta. E o imperativo? O nome já diz, impera. Pare, ande, faça. Então, imperativo. Verbo no imperativo. É ordem, tá? Ordem. Professor, é só ordem? Não, conselho. Conselho também, desejo, estude, viu? Estude, que isso vai ser bom pra você, certo? Vem aqui agora, né? Pare! Até quando? Pare! É imperativo. Aí eu me lembro logo daquele filósofo que disse a seguinte frase, cálice, assim você me deixa louco, né? Quem é que fala assim?
Hã? É o Chaves? É o Kiko, 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 né? O Kiko fala assim, certo? Modos verbais, pra gente fechar, vá, venha, quase fechando, vem aqui, vem na tela, lá, vem na tela, vem na tela, vem na tela, flexão de voz, finalizando, a voz ativa. O nome já diz, ó, a voz é ativa, sujeito pratica ação. E aí, o nome já diz, voz ativa, sujeito pratica ação. Voz ativa, sujeito pratica ação. Voz ativa, sujeito é agente da ação, o nome já diz. Você não vai errar isso aqui nunca, você vai errar isso aqui. Porque o nome já diz, ó, a voz é ativa. Então o sujeito vai praticar uma ação do verbo. O estudante escreveu um texto. Qual é o verbo? Escreveu. Ou seu verbo, o estudante escreveu, praticou a ação de escrever, ou ele foi escrito? Ele escreveu, praticou a ação, então a voz é ativa. Voz é ativa. O menino comeu o bolo. Ou seu verbo, o menino comeu o bolo ou o menino foi comido pelo bolo? O menino comeu, praticou a ação de comer. Voz ativa, certo? Aí eu te pergunto. Não vou nem te perguntar se já sabe, né? Se ativa, pratica, né? Bate. Se na ativa você bate, na passiva você apanha. Ah, se na ativa você afeta, na passiva você é afetado. Se na ativa você abraça, na passiva você é abraçado. E aí, voz passiva, sofre a ação. O texto foi escrito, o texto não escreveu, o texto foi escrito, sofre a ação de ser escrito. O bolo foi comido. O bolo foi comido. O bolo sofre a ação do verbo. Quando sofre a ação expressa pelo verbo, certo? A voz é passiva. Leram-se os livros. Os livros foram lidos. Certo? Voz passiva. E por fim, a voz reflexiva. Olha aí. Se na ativa o sujeito pratica. Se na passiva o sujeito recebe. E na reflexiva, ele olha, bate pan. Ele bate e volta. Bate pan. Bate e volta, certo? E isso ele pratica e sofre. O menino se cortou com a faca. Quem praticou a ação de cortar, quem foi? O menino. E quem sofreu o corte, quem foi? O menino. Ei, voz reflexiva. Alimento-me muito bem. Quem é que pratica a ação de se alimentar? Eu me alimento. E quem sofre a ação de ser alimentado? Eu também. É reflexivo. Reflita aí, reflexivo. Vem comigo, questão Enem. Questão Enem 2020. Olha o que diz a questão. Vem comigo, questão. Deixa eu colocar a tela pra você. Fala o seguinte. Você vai ler, certo? Vai ler, vai dar pausa aí, lê o texto, tá? Dá pausa, lê o texto, depois da pausa aqui, responde, aí depois volta aí pra você ver se você acerta essa questão ou não, beleza? Vem comigo, Decreto número 28.314, aí beleza. Demite o gerúndio. Esse decreto vem para demite o gerúndio do Distrito Federal e dá outras providências a... Isso, vamos aí de novo. Demite o gerúndio do Distrito Federal e dá outras providências. Perfeito. O governador do Distrito Federal, no uso das atribuições que ele confere o artigo 100, incisos 7 e inciso 16 da Lei Orgânica do Distrito Federal, decreta, artigo 1º, fica demitido o gerúndio de todos os órgãos do governo do Distrito Federal. Chega de gerúndio. Não tem mais gerúndio. Acabou o gerúndio, tá? Artigo 2º. Fica proibido, a partir desta data, o uso do gerúndio para desculpa de ineficiência.
Chega de gerúndio. Tô fazendo, tô processando, né, tô enviando. Chega disso. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Brasil, 28... Pão, beleza, vem na questão. Vem na questão. Questão. Aqui eu li o quê? Aqui é o artigo 27, né? Eu falei isso, foi 27, né? É isso, né? 10, né? 5, isso, 27, pega isso aí, né? Aí veja o seguinte, questão. Esse decreto pauta na ideia de que o uso do gerúndio como desculpa de ineficiência indica. Pauta-se na ideia de que é a ideia do gerúndio. A ideia que passa o gerúndio, que eu falei pra vocês aqui. Qual é a ideia que passa o gerúndio? De quê? Processo, continuidade, tá processando, tô fazendo, não é isso? Opa aí, envolve interpretação de texto, mas também envolve conhecimento da função do gerúndio. Perfeito? Enem 2020. Beleza? Vem na tela, gabarito. Conclusão de uma ação não é particípio, não é? Não. Realização de um evento também não. Repetição de uma prática também não. Continuidade de um processo, continuidade. Tá em processo, Ei, gabarito, letra D, viu? Letra D é o gabarito. Perfeito, você acertou? Questão 2, tá? 3 aqui é 2, né? Enem 2026, meu Deus do céu, é 2016. 2026, nem professor. Aqui é assim, né? Professor, quer dizer que essa questão aí vai estar no Enem 2026? Não vai não, né? 2016, a secretária foi digitar aqui, o secretário, aí digitou errado. Essa aqui é do Enem 2016, certo? 2016, certo? 2026 não, 2016, beleza? 2016, arruma aí, tá? 2016. Seguinte, diz o seguinte, 2016, Enem 2016. Segundo dia, descubra e aproveite um momento todo seu. Quando você quebra o delicado chocolate, o irresistível recheio cremoso começa a derreter na sua... rapaz, eu água na boca aqui, viu? Acariciando todos os... rapaz, eu tava de brincar com uma fome danada. Criado por nossa empresa. Paixão e amor por chocolate desde 1845. O texto publicitário tem a intenção de persuadir, convencer o público-alvo a consumir determinado produto, ou seja, o chocolate. No anúncio, essa intenção assume a forma de um convite. Convite. Estratégia argumentativa linguisticamente marcada pelo uso de. Sabe qual é o modo verbal que também faz o convite? Eu falei para você conselho, desejo, ordem, mas o imperativo faz convite. Vá lá em casa, certo? Vá no meu aniversário, faça isso, tá? Convite. Conselho, convite, desejo. Ei, o verbo não é a conjunção quando, não é o adjetivo irresistível. Verbo no imperativo, descubra, é um convite, é uma ordem, é um convite, né? Aqui no caso imperativo é um convite. Descubra, certo? Descubra, né? Descubra, descubra. E aí, tamo junto, certo? Tamo junto. Vamos juntos conhecer mais algumas classes gramaticais. A nossa aula vai durar 30, hoje passou um pouquinho, né? Quantos minutos ali? 43 minutos. Mas vamos aí fazer em meia hora, vamos ficar cansativo, beleza? Vamos juntos, vamos avançar, observar mais algumas classes gramaticais e continuar avançando, porque vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter, meu avô é Cristo. Já viu essa música? Não viu? Cleber Lucas também, beleza? Começou com Cleber Lucas, Ei, tamo junto, viu? Que Deus vos abençoe, certo? Vamos aí, vamos em língua portuguesa, vamos dominar, vamos gabaritar o Enem, tá? Grande abraço, valeu, tchau, tchau.